A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os seminaristas. Hoje vamos iniciar o estudo dos profetas maiores. Capítulo 1, Introdução aos profetas maiores. O número 1 diz o período dos profetas. Então vamos estudar qual o período principal dos profetas. É claro que profeta, nós sabemos, desde Abraão, ele é chamado de profeta, e todo homem que em algum momento ele fala em nome de Deus, ele anuncia, proclama, ele é um porta-voz de Deus, ele é um profeta. Enoque profetizou antes do dilúvio, mas existe um período histórico específico em que os profetas atuaram, principalmente porque havia uma organização. Então, o número 1 diz, o período dos profetas. O ofício dos profetas foi organizado e instituído por Samuel, próximo do ano 1100, 1070 a.C., aproximadamente, E findou-se com João Batista, próximo do ano 30 depois de Cristo. Então nós temos aí mais ou menos 1100 anos, 1130, 1150 anos, vamos arredondar em 1100 anos, em que esse ministério funcionou na terra. Terminou com João Batista porque Jesus Cristo disse claramente que a lei e os profetas profetizaram até João. Então aquele tipo de ministério profético encerrou-se com João, ele foi o último profeta. Existem 17 livros produzidos pelos profetas, sendo 5 na divisão dos profetas maiores, Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. E 12 na divisão dos profetas menores, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Lembrando que na Bíblia hebraica esses 12 formam um, que é chamado o livro dos 12, ou os 12. Essa divisão em maiores e menores foi estabelecida levando-se em conta o volume literário e não a importância do profeta. Segundo a história, o responsável por essa divisão foi o teólogo Agostinho. Bom, aqui foi dito que Samuel ele é o organizador do ministério profético. Nós temos no próprio livro de Juízes, aparecem profetas falando ao povo, porém Samuel ele organizou o que foi chamado de Casa dos Profetas. Bom, quando que Samuel viveu? Samuel, é difícil estabelecer o período em que ele foi juiz, mas então nós partimos do período de Saul. Saul, que foi o primeiro rei, ele teria se tornado rei ali próximo do ano 1051 a.C. A Bíblia ela sequer fala o tempo do juizado de Samuel, mas a tradição judaica diz que ele foi juiz por 10 anos, desde a morte de Eli até o momento em que Saul tornou-se rei. Logo então, Samuel tornou-se juiz próximo do ano 1041 a.C. Mas provavelmente a casa dos profetas seria anterior ainda, porque Samuel ele exerceu o seu ministério também durante o período que Eli era juiz. Então Samuel, nesse período, ele estaria organizando essas casas de profetas. Então por isso nós colocamos ali as casas dos profetas próximo do ano 1000 antes de Cristo, entre o ano 1000 e 1040. Já que Eli foi juiz por 40 anos, então ele teria se tornado juiz no ano 1001. Então, por que essas datas são importantes? Por causa da finalidade da casa dos profetas. Bom, Samuel ele vai viver o período final dos juízes. Se nós contarmos o período final dos juízes aí como o ano 1050, vamos considerar essa data redonda, são cerca de 400 anos desde o Êxodo, que teria sido ali no ano 1446. Então, nesse período de 400 anos, Moisés ele escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, tá ok?
contando com o período da peregrinação no deserto, então Samuel está vivendo cerca de 350 anos depois de Moisés, né? Como foi preservado os livros de Moisés nesse período? O período dos juízes fala-se pouco em produção de livros. Bom, nós temos nos dias de Josué, tá bom? Principalmente sendo produzido livros, tá ok? Então, Josué capítulo 8, versículo 32, aqui vai ser falado em escrever, só que em pedras. Veja, também escreveu ali em pedras uma cópia da lei de Moisés, que já tinha escrito diante dos filhos de Israel. Então, o que Moisés entregou para eles, Josué fez uma cópia em pedra. Nesse momento, o material de escrita mais comum era o papiro, mas era comum também escrever em pedras e até em tabuinhas de barro. Porém, o mais utilizado era o papiro. Em Josué, capítulo 24, versículo 26, diz o seguinte: e Josué escreveu essas palavras no livro da lei de Deus, e tomou uma grande pedra e a erigiu ali debaixo do carvalho que estava junto ao santuário de Yahvé. Então Josué, ele provavelmente escreveu, né, o seu livro, o livro de Josué. Então nós tínhamos os 5 livros, o Pentateuco, o livro de Josué. Bom, se ele viveu ali próximo do ano 1400 e Samuel vive próximo do ano 1050, nesse período, quem ficou responsável pela manutenção desses escritos, né? Nós não temos. O que acredita-se que Samuel, ele foi o homem responsável por essa missão. Eu tenho que pegar todos os papiros escritos por Moisés, escrito por Josué, e também escrever algo mais, porque o período dos juízes, acredita-se que Samuel foi o autor do livro dos juízes e também o livro de Ruth, porque Ruth viveu no período dos juízes. Então, quando Samuel, agora nós chegamos ao ponto da importância da casa dos profetas. Quando Samuel organiza a casa dos profetas, qual é a finalidade? A finalidade é manter, né, a escrita desses livros, ou seja, fazer cópias. Vamos lembrar que nesse período o alfabeto ele já estava bem organizado, era o alfabeto fenício, né? Então já tinha uma quantidade de caracteres bem menor do que os escritos antigos, né? A escrita cuneiforme, que chegava a 1.500 caracteres. Então era mais fácil você manter livros escritos. Agora, Israel, ele era um país que vivia em constantes invasões, então o risco desses papiros se perderem era muito grande, tá bom? Então a casa de profetas, ela é organizada com essa finalidade, preservar os escritos, principalmente de Moisés, que era a lei, e também o de Josué, e Samuel vai organizar então um pouco mais da história de Israel, cerca aí de 1400 até o ano 1050, vamos considerar assim, cerca de 350 anos de história, que Samuel então organiza nos seus livros. Para nós vermos a importância de Samuel na escrita, em 1 Samuel 10, 25, quando vai ser organizado o reino, uma monarquia, diz: declarou Samuel ao povo o direito do reino e escreveu num livro, ou escreveu num rolo, tá bom? Então os profetas, juntamente com Samuel, o trabalho inicial deles era fazer uma cópia da lei e estudar essa lei para ensinar em Israel. Eles fazem, a princípio, o trabalho que será dos escribas, né? Esdras fará esse trabalho mais à frente na história de Israel. Mas quem organiza esse trabalho é Samuel. Então, os profetas, eles têm um momento bem importante na história de Israel.